Logo no início de abril, o presidente determinou que o governo federal deveria recompor o valor do Fundo de Participação dos Estados e Municípios entre os meses de março e julho deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Os estados e municípios já estavam com problemas de arrecadação e essa crise veio aumentar a necessidade dos estados em buscar alternativas, novos estudos, novos planos, inovar na sua forma de arrecadação para que possam sair dessa crise tanto os estados quanto os municípios. No mês de maio deste ano, o Fundo de Participação dos Estados encolheu 26% em valores reais, se comparado ao mesmo período do ano passado. Isso significa mais de 2 bilhões de reais de diferença em apenas um mês. Os municípios terão possivelmente uma queda na sua arrecadação até o final do ano, na ordem de 74 bilhões de reais. Todas as recomposições e auxílios financeiros terão aí uma transferência por parte da União de um valor aproximadamente de 45 bilhões de reais. Importante esses apoios, essas recomposições, mas não serão suficientes para cobrirem a queda de arrecadação que os gestores locais terão até o final do ano. A ideia do governo federal era desembolsar os 16 bilhões de reais entre os meses de março e julho deste ano, mas até o dia 18 de julho havia sido gasto 9,8 bilhões de reais, ou seja, um pouco mais de 6 bilhões de reais não havia sido repassado aos estados e municípios. Por causa disso, os deputados mudaram o texto da medida provisória para permitir que esse dinheiro que ainda não foi repassado possa ser enviado aos estados e municípios até o mês de novembro, num limite de até 2,05 bilhão ao mês. É muito importante que o auxílio de recomposição do Fundo de Participação dos Estados e dos municípios seja prorrogado até o final do ano. Os efeitos dessa crise sanitária na economia vão se prolongar até o final do ano, pelo menos, impactando a atividade econômica, impactando a arrecadação. E, portanto, essa importante receita dos entes subnacionais precisa ser preservada para que os serviços públicos continuem sendo prestados em sua normalidade. A ajuda da medida provisória 938 não foi a única com auxílio aos estados e municípios. Depois dela, o governo federal já publicou mais duas medidas. A medida provisória 978, que autoriza o pagamento de mais de 60 bilhões aos entes federados para o programa de enfrentamento à Covid, e a MP 990, que abre crédito extraordinário de 3 bilhões para apoio emergencial ao setor cultural. No total, a ajuda chega a quase 80 bilhões de reais. Desse valor, já foi aplicado quase 40 bilhões. Boa parte dos recursos que o governo federal deve enviar aos estados e municípios deve ser levantado com a emissão de títulos do Tesouro Nacional, ou seja, com o aumento da dívida pública. O Brasil hoje não tem outra alternativa de buscar recursos, porque é um problema mundial. Então, a equipe do governo federal deve ter lançado essa expectativa das letras dos títulos do Tesouro para fazer essa arrecadação e ter algum recurso para repassar aos municípios.